porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele confirmou ontem, né, domingo, que conversou realmente por telefone com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. No fim de semana, Trump havia anunciado o fechamento do espaço aéreo da Venezuela após confirmar que as operações em terra contra narcotraficantes começariam em breve. Foi o que disse Trump. Desde agosto, os Estados Unidos mobilizam um amplo aparato de militar, né, no Caribe e em uma área perto da costa venezuelana. Trump falou aos jornalistas que a conversa com Maduro não rendeu. Mr. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should we consider closed? Yeah, because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't it? do that. Mr. Would you say it went well? No, I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Já com Maduro não teve a química que teve com o Lula, o encontro ali, né? Eu quero chamar aqui agora para nos ajudar a entender melhor esse assunto a professora de Relações Internacionais, que é a nossa convidada, que é a Flávia Loss, para nos ajudar a entender melhor como é que está essa situação. Muito boa noite, Flávia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do jornal, viu? Boa noite, eu que agradeço o convite. Ô Flávia, para começar aqui, como é que você avalia o risco de uma intervenção militar dos Estados Unidos aqui no na vizinha Venezuela, aqui do lado do nosso país? Cada vez maior, as tensões têm aumentado, então esse risco tem aumentado também. No começo, parecia apenas uma demonstração de força dos Estados Unidos, algo que já foi feito em outros momentos aqui em relação à América Latina e ao Caribe. Mas agora o que a gente tem é uma escalada dessa tensão e também sinais claros do próprio presidente Trump de que em algum momento teremos algum tipo de ação. Ainda não está definido, vocês veem que os sinais que vêm da imprensa americana, tudo é muito nebuloso, você não tem declarações oficiais sobre o que está acontecendo, como, por exemplo, o conteúdo da conversa entre os dois presidentes, tudo é tratado com muito sigilo e a gente tem poucos alertas sobre quais seriam as reais intenções e os planos dos Estados Unidos em relação a isso. Aqui eu não estou me referindo a segredo militar, eu estou falando do ponto de vista de política externa, ou seja, quais são os objetivos. Em geral, os presidentes das democracias costumam sinalizar o que está acontecendo. Não me refiro aqui ao aspecto puramente militar. E a gente não tem isso, o que a gente tem são algumas declarações do próprio presidente Trump, de alguns membros do seu partido, mas não um plano do que está acontecendo. Em contrapartida, existe um grande deslocamento de frotas, de armamentos, já na costa venezuelana. Então, o que se espera, juntando aí esses sinais que foram dados pelo governo Trump, é que tem algum tipo de ação. Não está definido o que será feito, pelo menos não foi colocado em termos de anúncio feitos oficiais do governo americano, mas algum tipo de operação. Até porque, mês passado, a gente teve o anúncio de uma operação especial da CIA, que também não tem uma definição do que é, pode ser qualquer coisa, mas algo acontecerá. E agora a previsão é que será ainda no mês de dezembro. Agora, Flávia, a preocupação que a gente sempre tem quando a gente pensa em Estados Unidos e Venezuela é com a gente aqui, né? Como é que você vê pegando essa possibilidade de um ataque mais ofensivo dos Estados Unidos à Venezuela e o risco para a gente aqui do lado de cá? Do ponto de vista militar, a gente vive um momento até do relacionamento com os Estados Unidos muito bom. O risco não é esse imediato. O risco maior para países como o Brasil e até outros países aqui da América Latina é essa questão que tem sido muito falada da soberania, ou seja, se em algum momento Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, decide violar a soberania venezuelana, quem nos garante que no futuro próximo isso não ocorra com os outros países da região?
e nós não sabemos exatamente os motivos. Claro, o discurso oficial é que existe uma questão de narcoterrorismo, né? A junção desses dois conceitos, do narcotráfico com o terrorismo, porque o terrorismo abre brecha jurídica para que não tenha uma explicação por parte dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, vem ainda desde o 11 de setembro. A legislação nos Estados Unidos mudou para que esse tipo de ação pudesse ser feita. Então, o risco é a longo prazo, ou seja, você deixa o próprio conceito de soberania muito vulnerável frente à potência. Estados Unidos é uma potência militar, econômica aqui, não só do planeta, né, mas da nossa região. Então, isso causa uma certa apreensão. Na tradição da América Latina é que a gente resolva as coisas por meio do diálogo e da diplomacia. Donald Trump rompe com esse longo histórico de boas relações aqui no nosse continente. Flávio, uma outra dúvida que sempre paira nesse momento, quando a gente fala relação Estados Unidos e Venezuela, é o que você já tinha começado a passar por essa ideia ali, para falar sobre as verdadeiras intenções dos Estados Unidos. Trump falou que, porque a Venezuela manda droga o tempo inteiro para os Estados Unidos, vamos explodir barcos, embarcações de traficantes. Até agora não apareceram realmente provas de que eram embarcações de traficantes, gente inocente já morreu ali com toda certeza. E Nicolás Maduro sempre fala, Donald Trump quer as reservas de petróleo da Venezuela. Afinal de contas, na sua visão de estudiosa do assunto, quais são as verdadeiras intenções de Donald Trump aqui na Venezuela? Olha, na minha análise são várias, né? A gente não tem um só ponto, como o próprio presidente Maduro coloca, né? Então, são só as reservas de petróleo, tem mais intenções aí por trás. A questão do petróleo, sim, é importante, a gente sabe que os Estados Unidos têm aí um longo histórico de buscar essas fontes dessa commodity, dessa fonte de energia tão importante, inclusive através da força, a gente já viu o que aconteceu no Oriente Médio, então sim, tem aí um interesse, mas vai além disso. A gente tem também uma questão muito importante, que são os votantes, né, da América Latina que moram nos Estados Unidos, a comunidade hispânica ou latino-americana que vota no presidente Trump e que ele precisa dar uma resposta para essa base. Então, pode ser aí, e essas análises eu digo pode ser porque a gente não tem uma resposta oficial do governo americano. Essa é a parte inédita, né, de todo esse relacionamento com os Estados Unidos. Então, uma das questões que a gente levanta seria uma tentativa aí do Partido Republicano de conquistar ainda mais eleitores na Flórida para as próximas eleições. Então, agradaria uma base latina que existe nos Estados Unidos, que é muito conservadora e muito refratária ao regime de Maduro, que eu chamo de regime justamente por causa da escalada autoritária dentro da Venezuela. Então, esse seria um motivo importante. E outro seria uma tentativa de demonstração de Donald Trump de que ele não tolerará governos que não sejam seus aliados, que ele tem uma questão aí para lidar com esse tipo de governo, ou seja, os mais ligados à esquerda e à centro-esquerda. Então também seria um recado, uma forma de pressionar os governos aqui da nossa região. Lembrando que o Departamento de Estado, inclusive o secretário atual, já chamou a América Latina de quintal dos Estados Unidos, e não é corriqueiro a gente escutar essa frase vinda de um membro oficial do governo, né, uma autoridade. Então, tem aí uma mentalidade também de mostrar uma pressão, mostrar força aqui no nosso continente. Eu não sei se foi o New York Times ou o Washington Post que soltou uma reportagem recentemente, não estou me lembrando aqui agora, mas dizendo que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ganhou uma batalha contra Trump quando disse não aceitou a interferência na justiça brasileira, falou em soberania e Trump acabou amansando, dizendo tudo bem, vamos conversar, bateu a química, vamos negociar, tirou várias taxas, ainda não mexeu na questão da Magnitsky contra autoridades brasileiras. Já Nicolás Maduro fez um caminho um pouco diferente do presidente Lula, pediu em inglês ali pediu paz, que não quer guerra. O Maduro está indo por um outro caminho na tentativa ali, né, de negociar com Donald Trump. E uma tentativa muito ruim, que não tem dado nenhum fruto, né?
o Maduro ele não é muito habilidoso em termos políticos, enquanto político, né? E principalmente com política internacional. Então, ele cometeu uma série de erros quando a gente olha para a sua diplomacia que também pioram essa situação, que já não é fácil. O caso brasileiro é muito mais tranquilo do ponto de vista do tamanho da economia brasileira. O que acabou acontecendo é que a realidade se impôs a Donald Trump. Quando a gente pega o começo dessa história, dessa perseguição com o Brasil, e eu chamo de perseguição porque aquela primeira carta que o governo americano manda coloca de maneira clara, e isso é raro vindo do governo Trump, que a intenção era sim política. Aquela primeira carta do presidente Trump deixa os motivos evidentes, e são todos do ponto de vista político, de interferência na política doméstica brasileira. O conteúdo comercial era praticamente nulo daquela carta. E o que aconteceu ao longo dos meses com a imposição das tarifas? A realidade se impôs, ou seja, os produtos brasileiros, apesar de serem na sua maioria commodities, tiveram um impacto importante no aumento de tarifas lá na economia americana. Então teve um aumento da inflação não só por conta do Brasil, claro que isso se soma numa cesta de tarifas que ele impôs ao mundo e aí começaram a afetar a inflação. Então teve um impacto aí do Brasil nesse quesito, né? Só a gente pensar no café que os americanos consomem muito, na laranja, no ferro, e aí ele teve que voltar atrás. Por outro lado, o governo Lula mandou uma mensagem dura do ponto de vista da soberania, o que foi uma medida acertada, mas também aberta ao diálogo, porque isso é uma tradição da política externa brasileira, o que permitiu que Donald Trump também abaixasse um pouco as armas, aqui pensando do ponto de vista comercial, e se dispusesse mais a uma negociação. E eu acrescentaria tudo isso, o grande papel que o empresariado brasileiro e americano, que tem relação aqui com o nosso país, também intermediou nesse processo. Ao contrário de grande parte do nosso mundo político, que colocou mais lenha na fogueira, né? Então, a gente teve aí uma série de elementos que colaboraram para que o Brasil melhorasse a sua relação com os Estados Unidos agora. É porque a impressão que dá, né, de que Donald Trump toma decisão, vamos colocar taxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas, né, tudo muito bem planejado, por isso exatamente que ele é presidente dos Estados Unidos de novo, depois de já ter sido dado como carta fora do baralho, voltou ao poder, voltou aparentemente mais poderoso, ainda soltou recentemente, Flávio, não sei se você chegou a ver uma fotinha enigmática, Trump 2028, você chegou a ver essa foto? Eu vi, me mandaram até fazendo um meme, né? O pessoal perguntando, trocando figurinhas aí a respeito, e de fato ele se comprovou uma fênix aí do cenário político americano, com certeza a força dele e do movimento que ele lidera é inegável dentro dos Estados Unidos. Mas ele é uma figura enigmática do ponto de vista das relações internacionais, porque ele usa o peso dos Estados Unidos nessa moeda de barganha, só que ele usa de uma maneira muito agressiva. A curto prazo, a tendência é que ele ganhe essas batalhas, por exemplo, das tarifas. No princípio, ele tem conseguido, mas a longo prazo, os efeitos econômicos dessas tarifas podem impactar muito o seu próprio eleitorado, que são as pessoas que vão no supermercado comprar produtos, não só aqui da América Latina, mas do mundo todo, e sofrem os efeitos da inflação. Então, a gente ainda vai ter que esperar mais alguns anos aí do mandato de Trump para ver os efeitos dessa medida. O que ele causa no sistema internacional como um todo é esse fator de a falta de previsibilidade, a imprevisibilidade. Isso, do ponto de vista das relações internacionais, é muito ruim, não tem como elogiar, porque cria aí uma insegurança muito forte nas relações entre os países, não só do ponto de vista comercial, mas também militar, como a gente está vendo no caso da Venezuela. Ô Flávio, para a gente encerrar aqui, estamos caminhando para o finalzinho, mas eu quero fazer mais duas perguntinhas para você. Uma delas é a seguinte: o Brasil está bem na fita com os Estados Unidos? A gente ficou melhor? Saiu de cabeça erguida dessa confusão toda com os Estados Unidos? E outra, as eleições, aquelas midterm, né? Eu acho que esse é o nome correto. Podem impactar de que forma o governo americano? Sobre o Brasil, na minha análise, e aí, independentemente de governo, qualquer governo que estivesse no poder nesse momento que o Brasil sofre uma retaliação tarifária desse tamanho, precisaria ter dado a resposta que foi dada.
não poderia ter feito de outra maneira. Ou seja, falando sobre soberania, porque aquela primeira carta, eu insisto, falava sobre o cenário doméstico brasileiro, falava sobre questões que não dizem respeito a outros países, isso é muito importante. E abrir o caminho para a negociação, para o diálogo, isso é sempre uma tradição, é sempre um costume da política externa brasileira e deve continuar a despeito do governo que esteja de plantão. Isso é muito importante que a gente discuta, até para que a gente possa cobrar isso nas próximas eleições, por exemplo. É dos legados que o Barão do Rio Branco, patrono da nossa política externa, deixou aqui para o Brasil. A capacidade de negociação e de diálogo sempre frente aos imprevistos, frente às tensões com os outros países. E em relação às midterms, elas vão ser muito importantes para referendar, e não são de fato um referendo, né, mas elas vão servir como um termômetro político para Donald Trump. Porque se a população rejeitar essas tarifas, rejeitar a inflação, rejeitar o que acontece, o que acomete a política doméstica, ele vai ver os efeitos nessas eleições. Ou seja, os republicanos vão ter dificuldade em eleger os seus mandatários. Então, essas eleições vão ser centrais para a gente ver os rumos do governo Trump, se ele continua nessa linha que ele tem adotado, principalmente em termos de política externa, ou se ele muda de rumo. Veremos aí a depender dos resultados. Mas só mais uma perguntinha, então, só para aproveitar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Fica à vontade. Uma última pergunta, tomar seu tempo mais um pouquinho. Se você fosse ministra das Relações Exteriores aqui do nosso país, você aconselharia o governo brasileiro a ficar, voltando lá no caso da Venezuela, a ficar longe dessa confusão, longe dessa treta, falando numa linguagem popular? Você aconselharia o governo a falar, resolvam vocês isso aí, deixa que a gente fique quieto aqui no Brasil? Olha, que pergunta difícil, hein? Que situação você me coloca. Mas acho que, independentemente de quem esteja à frente da pasta, o mais importante vai ser seguir aquilo que a gente tem já como as linhas diretrizes da política externa brasileira. Em geral, o Brasil preserva e busca sempre o melhor entendimento com os outros países, mesmo que seja de uma ideologia no governo totalmente diferente da nossa, da que está aqui no poder. Então, acho que se a gente seguir esse caminho, tem mais chance de não nos perdermos, porque é do interesse do Brasil hoje, interesse primordial, ter boas relações comerciais com os Estados Unidos. Então, a gente não pode fechar essa porta com o governo Trump, que é imprevisível. A gente não pode perder esse elemento de imprevisibilidade. O Itamaraty, nosso Ministério de Relações Exteriores, está o tempo todo lidando com isso. Então é muito importante que a gente continue. Por outro lado, o Brasil em algum momento vai ter que fazer uma declaração, vai ter que falar algo, porque outra tradição nossa, do nosso Itamaraty, é se colocar como intermediador de tensões aqui na nossa região. O presidente Lula, já tinha se colocado à disposição para isso, e se essa relação Estados Unidos e Venezuela escalar ainda mais, com certeza o Brasil vai levantar a mão mais uma vez e se colocar à disposição para isso, porque não interessa ao Brasil nenhum tipo de disruptura, de tensão, de problema na Venezuela. A gente não pode esquecer que tudo que acontecer num território próximo ao nosso vai espirrar aqui. E minha maior preocupação, enquanto analista, enquanto professora, são os possíveis refugiados, porque o Brasil vai ficar com parte dessa conta, fora o drama humano, de direitos humanos dessas pessoas. Então, assim, a situação é muito delicada e o Brasil vai ter que ter um protagonismo junto com outros países da região. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho, principalmente frente a um governo tão imprevisível, tão errático como o de Donald Trump. O presidente Lula tem cacife para conseguir uma negociação assim? Se ele continuar nessa trilha, sim. O presidente Lula conseguiu reverter uma imagem muito negativa que ele tinha frente ao Donald Trump, justamente por questões ideológicas. Ele consegue reverter isso a partir do pragmatismo das relações comerciais. Agora, se o Trump vai conceder esse papel de intermediação, aí é duvidoso, porque quem quer se colocar como grande protagonista dessa querela, dessa tensão, é o próprio Trump. Então, eu não sei se ele vai deixar espaço para um outro protagonista. E aí o Brasil vai ter que medir muito, pisar em ovos, mais uma vez, as suas relações com os Estados Unidos. Hoje a gente está no dilema entre o nosso interesse nacional, que é a defesa dessas relações boas com os Estados Unidos, comerciais, e também
uma relação de liderança que o Brasil pretensamente tem aqui na nossa região. Professora Flávia Loz, professora de Relações Internacionais, muito obrigado. Extrapolei provavelmente todo o tempo que a senhora estava calculando de dar de entrevista para a gente aqui, mas o assunto estava muito interessante e você trouxe muitas informações importantes e interessantes para a gente aqui. Obrigadão. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, é um prazer, eu fico à disposição.